você abra comigo no livro de Marcos, para a gente poder, enfim, entrar no tema da mensagem. Marcos, no capítulo 16. Quando nós olhamos essa passagem de Marcos 16, no versículo 15, a gente entende um pouquinho mais do processo daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, amém? Então diz assim, no capítulo 16, versículo 15: Jesus lhes disse: vão ao mundo, ou algumas traduções está dizendo ide, né? Ide ao mundo e anunciai as boas novas, pregar o evangelho a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e se recusar será condenado. Os sinais seguirão, acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhe fará mal, e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciaram a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-os com muitos sinais. Amém? Mais um textinho bastante conhecido aí da Bíblia. E quando nós analisamos esse texto, lá no versículo 16 diz: vão, ide, vá de encontro, pregai o evangelho a toda criatura. Esse foi o primeiro e único ministério que Deus deixou nessa terra, que Jesus deixou através do seu chamado nessa terra, que é ir, vai, faz aquilo que Deus mandou. Em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, vocês pisarão em serpentes e não vão morrer, vão tomar algo venenoso, vão ficar vivos. Isso faz parte do processo. E mais uma vez, no versículo final, no versículo 20, os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Então tudo aquilo que Deus ele coloca na sua vida, quando o processo ele é completo, Deus ele confirma através de resultado que ele entrega na sua mão. Seja através de uma oração por cura, seja através de uma oração por libertação. Durante um tempo na minha vida eu entrei nesse confronto também. Eu até compartilhei com o pastor Danilo na noite que aconteceu. E geralmente eu não comento muita coisa em relação a testemunhos nesse sentido, mas foi um propósito que eu fiz com Deus, que por onde eu passasse e ministrasse a palavra de Deus, eu falaria sobre isso. Teve uma noite que era 3 horas da manhã, estava eu e minha esposa assistindo TV, estava de folga, né, do trabalho no dia seguinte. Enfim, a gente falou, vamos assistir um filme. E ela começou a passar mal, porque ela tinha um problema de gastrite nervosa, enfim. Começou a passar mal e ela falou assim para mim: Júlio, ora para mim, por mim, amor, né? Júlia é muito séria, né? Quando a mulher tá brava, ela chama pelo nome, né? Ela falou: amor, ora por mim. Eu falei: meu Deus do céu, não orei por cura por ninguém. Sabe aquela dá aquela tensão, né? Ora por mim. Eu falei: não, tem um remédio aqui que é bom, né? E ela falou assim: ora por mim. Eu falei: não tem remédio. Não, eu quero que você ore por mim. Eu quero que você ore pela minha vida. E nessa hora eu entrei num confronto com Deus. Que tipo de confronto? Eu comecei a orar. Eu falei: Deus, foi coisa de 5 segundos. Eu falei: Deus, o que eu faço? Sabe quando alguém já ouviu a voz de Deus aqui, gente? Graças a Deus eu posso testemunhar esse momento que eu ouvi Deus falando assim para mim. Eu estava me preparando para pregar, estava me preparando para estudar, enfim, para engajar no meu ministério. E eu ouvi Deus falando assim: se você não pode fazer por quem você ama, como você vai fazer por quem você não conhece? Eu ouvi Deus falando. Uma voz bem suave. Deus tem uma voz bonita, viu, gente? Não, eu sou Deus. Não é Cid Moreira, não. Deus tem uma voz, pelo menos para mim, foi bonita. E eu ouvi essa frase dele. Eu falei: meu Deus, eu vou ter que orar. E a gente estava com roupa de dormir, de pijamão mesmo, né? Eu falei: Deus, não tem que pôr roupa não, né? Vamos dizer assim mesmo. Eu falei: tá bom. Dela, ora, ai, tô com muita dor. Ela reclamando, se contorcendo de dor, tadinha. Eu falei: tô com muita dor. Eu falei assim: tá bom, eu vou orar. Mas deixa eu pôr um fundo, né? Que a gente que é músico tem essa mania de colocar um fundo, sempre para alguma coisa, né? Ela: não põe fundo. Eu falei: calma, deixa eu pôr o fundo.
E eu coloquei aquele louvor acho que é do Morada, que fala: céus e terra se encontram. Eu coloquei lá e começou. E eu fiz uma oração muito simples para Deus. Eu falei: Deus, não é para minha glória nem para a sua. Eu não mereço, nem ela merece. Mas porque o seu nome seja testificado por onde a gente passar. E se for conforme a tua vontade, toca no estômago dela. A partir de agora, eu coloquei a mão assim, na hora. Ela levantou do sofá, ela foi pro banheiro. Ficou lá uns 2 minutos e voltou chorando. Ela falou assim: não saiu nada de mim, somente água, mas eu não estou sentindo mais nenhuma dor. Sabe por quê? Como diz no texto, os sinais seguirão os que crerem. Basta crer. O pastor Danilo ministrou um tempo aqui para nós que cura não é dom, é fé. É você ter fé, você impor a mão, porque é em nome de Jesus. E tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão com poder em nome de Jesus vai acontecer. E às vezes nós estamos olhando para as pessoas, nós estamos olhando para as situações por aquilo que o outro tem e queremos comparar o propósito que ele tem com o meu, é totalmente diferente. O chamado do pastor é implantar a igreja, o meu chamado é treinar pessoas. É diferente. E por que a gente tem que comparar um com o outro? Por que a gente entra nesse nível de comparação? Porque quando a gente se compara e a gente não alcança aquilo que o outro alcançou, a gente se frustra. E a frustração é aquilo que a gente ministrou lá no mês passado. Quem lembra do culto sobre depressão vai se lembrar. A gente entra num mérito de frustração, e a frustração gera depressão, porque a gente não alcança aquilo que a gente imaginava que poderia ter alcançado. Mas talvez o seu máximo é isso que Deus te colocou na tua mão agora. Porque às vezes o pouco que você tem, você não está usando. E como que a gente vai subir de nível se nem o mínimo a gente faz? Amém? Então, que tipo de confronto você tem feito com Deus? Será que você tem colocado nas mãos de Deus aquilo que Deus te entregou? Que seja 1 talento, 2 talentos, 10 talentos, e tem colocado: Deus, eu vou multiplicar a partir de agora, porque é isso que o Senhor tem colocado na minha mão. Ou será que a gente está olhando para aquilo que Deus: nossa Deus, o Senhor só me deu isso, então eu não vou fazer nada. É no pouco que Deus opera, igreja. É no mínimo que Deus opera. É numa oração 3 horas da manhã, onde ninguém está vendo nada. Porque o que a gente está fazendo aqui hoje está se reunindo em nome do Senhor, mas Deus vai agir na tua vida a partir do momento que você sair daqui e pregar a palavra dEle. Seja dentro do seu trabalho, seja na faculdade, seja dentro da sua casa. Como que nós estamos propagando o Evangelho? Nós somos a Bíblia que o ímpio não lê. Sabe, às vezes nem o crente lê a Bíblia. Imagina, o Alex comentou na reunião que a gente teve ontem com a liderança, o pessoal do louvor aqui. Ele falou assim: às vezes a gente está assistindo uma série, eu também me enquadro nisso. Você fica lá na frente do Netflix, vai assistindo um capítulo, 2 capítulos, vai passando, quando foi ver, foram 3 horas de... Você pega a Bíblia para ler, quando o Senhor Jesus já era. Sabe por quê, gente? Isso aqui é um livro que nos confronta a fé. E Deus quer colocar em nós o desejo e a vontade de realizar o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Ele quer unir os nossos corações, porque Jesus, Ele veio na intenção de unir o homem para com Deus. Ele é o intermédio que faz essa ligação. E nós temos total de condição hoje de fazer isso. Basta a gente crer, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Quem sabe o que é isso aqui? Com uma caneta você vai entender por que às vezes você pensa que está no lugar certo e você não está, você está no lugar errado e você não está. Para que serve uma caneta? Para escrever. Mas ela serve para prender cabelo também, da mulherada? Serve. Ela pode até funcionar, mas esse não é o propósito dela. Ela vai funcionar por aquele momento. Às vezes a gente vai lá, o óleo chega em casa lá, à noite está o sofá cheio de risquinho de canetas. O que aconteceu aqui, gente? Eu tenho um cachorro, o cachorro não vai riscar, não vai ver, ela tá com caneta assim na cabeça. Então o propósito da caneta é escrever. Ela pode até servir para você prender seu cabelo. Ela funciona, mas esse não é o propósito real dela. E às vezes a gente está questionando: Deus, para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? E às vezes você não está no lugar certo. Você vai funcionar até determinado tempo, mas vai ter uma hora que Deus vai te chamar: vem aqui, ó, faz isso agora, faz acontecer a partir de agora. Como que a gente tem seguido o nosso propósito que Deus tem colocado na nossa mão? Será que a gente tem entendido que o nosso coração tem que estar conectado com o de Deus para a gente cumprir o Evangelho?
No casamento não é diferente. O casamento ele acontece com a união de propósitos, com a união de consciências. Eu tenho a consciência que eu preciso ser fiel à minha esposa, ela tem a consciência que precisa ser fiel a mim. Na igreja a mesma coisa. Eu para com o meu irmão, porque a partir do ensinamento que a gente tem aqui, a gente consegue levar para fora aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então todas as decisões que a gente toma, a partir do momento que a gente entende por que a gente está nessa terra, elas vão servir para alcançar a vida de alguém. Porque o propósito de Deus nunca vai parar em você. O propósito do Evangelho nunca vai parar somente naquilo que Deus colocou no teu coração. Porque se Ele coloca no teu coração é para que você alcance outras pessoas. O amor que você tem pela essa casa, quem ama a igreja Vivendo em Amor aqui? Eu amo essa casa, gente. Foi a igreja que me acolheu. Até falei para minha esposa, um tempo eu pensei que seria a caverna de Adulão, né? Que eu ia ficar lá por um tempo para me renovar e depois eu ia... Mas não, Deus me chamou para servir aqui. Eu amo essa casa. Só que não pode parar em nós. Se a gente for contar aqui, a gente tem mais de 50 pessoas hoje. Se a gente colocar isso em prática, quantas pessoas a gente não consegue atingir? Mas a gente às vezes não atinge somente com palavras, mas com testemunho. Quem você representa fora daqui? A quem seu coração está ligado fora daqui? E hoje nós somos resultado da oração de alguém. Lembra aquela vozinha que você tinha ou tem ainda, que ficava orando lá bem alto, naquela casinha de madeira? Eu já tive tias assim, lá no Paraná. Ela ficava: ai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, cura minha família, traga minha casa. Nós somos resultado dessa oração, porque é uma oração sincera. Não é uma oração que acontece dentro de um templo, é uma oração que acontece dentro de um quarto. E Deus ouve esse coração. Deus ouve aquele coração que está apertado, porque não parou nela, ela não pediu nada. Minhas tias, elas têm hoje, meu pai tem 50 anos, elas têm hoje seus 60, 70 anos. As que estão no caminho do Senhor hoje, elas oram assim, nunca para elas: Deus, eu vou morrer, mas salva a nova geração. E nós estamos aqui, a nova geração ou não? Nós somos resultado da oração de alguém, igreja. E outra coisa que é muito legal, quando nós recebemos essas orações e Deus transforma as pessoas, sabe o que a gente começa a entender quando lê a Bíblia? Que Deus nunca chamou desocupado. Não estou falando de desempregado não, gente. Estou falando de desocupado. Desocupado do reino. Deus nunca cumpriu o chamado na vida de alguém que era desocupado, que não estava nada assim fazer, esperando alguém fazer alguma coisa. Vamos pegar o exemplo de Davi. Quando o profeta Samuel foi ungir ao rei lá na casa de Jessé, onde Davi estava? Apacentando ovelhas. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, a partir de agora você vai sair daí do deserto, onde você está cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas, você vai libertar o meu povo. Deus nunca vai chamar pessoas que estão desocupadas. Então coloca isso na sua cabeça a partir de agora. Se coloque à disposição do reino, para que o propósito de Deus cumpra na sua vida. Nós temos que estar dispostos, porque a disposição é a que gera o resultado que Deus quer em nós. Amém? Temos mais algum exemplo? Esse exemplo é fantástico. Eu já falei um pouquinho sobre Pedro lá em Santana de Parnaíba. E Pedro, ele é um dos exemplos mais fantásticos que a gente tem no Novo Testamento de servo. Por que Deus chamou Pedro? Porque ele estava trabalhando. Ele estava onde, Pedro? Pescando. Então a partir de agora você será pescador de homens. A partir de agora o seu propósito será cumprido na vida de pessoas, porque o coração de Pedro estava ligado com o coração de Jesus. E seu coração está ligado com o coração de Deus? Está alinhado com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Júlio, mas eu não sei falar em público, eu não sei. Às vezes um abraço, às vezes uma mensagem lá: e aí, como que você está? Posso fazer uma oração? Eu comentei com vocês quando eu falei sobre a depressão aqui, que o pastor Danilo manda oração delivery, gente.
Não é verdade? Às vezes a gente pergunta, pastor, como é que o senhor está? Ele, estou bem, manda uma oração. Eu falo, que bênção, eu fui abençoado já pelo meu pastor. Só queria saber como é que ele estava, ele me abençoou. É essa troca que Deus pede para nós. Não é nada de diferente. E sabe o que é cumprir propósito? Cumprir propósito é quando você vai até o fim. Você chega até o limite daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Porque a Vivendo Amor tem essa visão. Vocês entendem que é amor, paternidade, propósito e destino. E o propósito, todo o processo que a gente vive faz com que a gente chegue no nosso destino. Eu queria trazer uma reflexão, eu acho que é bem pouco fora do nosso ambiente, convívio normal. É que eu gosto bastante de histórias em quadrinho, né? Então, já assistiram a Marvel, Capitão América? Muito legal o Capitão América, né? E tem bem no comecinho do filme, no primeiro Capitão América, que ele diz assim... Um colega dele fala, por que você quer tanto entrar? Porque ele era todo magrelinho, tinha um problema de asma, não podia, toda vez ele era rejeitado do exército e tal. E ele falava assim, pro colega dele, eu quero entrar. Ele falou, por que você quer tanto entrar no exército? Você não vai ganhar nada com isso. E ele falou pro amigo dele, existem milhares de homens morrendo pela minha nação. Eu não tenho direito de querer menos pelas pessoas. Olha o aprendizado que a gente tira de um filme que não é cristão. E por que a gente não consegue refletir isso dentro da casa de Deus? Por que a gente não pode se doar ao máximo? Que tipo de julgamento nós estamos fazendo da sociedade? Como que a gente pode alcançar a vida das pessoas? E Deus nos confronta dessa forma hoje. Confronta a nossa fé perguntando isso pra gente hoje. Qual que é a referência que você tem de pessoas que chegaram lá? Minha referência é Jesus, que em 3 anos e meio de ministério ele cumpriu tudo aquilo e transformou a história da humanidade. Ele é a nossa referência, mas às vezes a gente quer fazer o que Jesus fez e não vai acontecer, porque o que ele deu para nós é diferente do que ele entregou para Jesus. Eu quero fazer o que Jesus fez. Tá bom, você está disposto a apanhar? Você está disposto a ser chicoteado? Está disposto a tomar chibatada com dentes, ossos na sua coluna e arrancar pedaços da sua carne? Então usa aquilo que Deus colocou na tua mão hoje. Deus nos confronta a entender essa realidade para cumprir o nosso propósito nessa terra. Amém? E você sabe qual que é a honra, falando de exército, a honra de um soldado? Qual que é o propósito do soldado? Guerrear. Ele está lá ou para matar ou para morrer. Mas sabe qual que é a maior honra dele? A morte. Porque ele se doou por aquilo que ele acreditava. E a Bíblia diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, Jesus, achará. Então às vezes a gente se denomina soldado do reino de Deus e a gente não está disposto a perder 10% daquilo que Deus tem colocado. Não estou falando de dízimo não, gente, estou falando de vida mesmo. O pastor Danilo nos confrontou na reunião de liderança, falou assim, quantos por cento nós temos que dar no dízimo? Aí falando financeiramente, 10%. É tudo, porque tudo é dele. Então tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida é para ser entregue a Deus. Entrega seu ministério na mão dele. Se coloca na posição de servo, porque o propósito de Deus acontece quando a gente se posiciona, não quando a gente espera. O propósito de Deus acontece na nossa vida quando a gente se coloca à disposição do reino. Eis-me aqui. Eu entendo porque às vezes eu tenho uma pessoa na coluna ali. Para quem não sabe, é intercessão, é propósito, é cumprimento. O apóstolo Leandro Gonzalez falou na quinta-feira, nós não somos promessa de Deus, nós somos cumprimento, que a promessa já foi feita, e o cumprimento é a realidade que a gente vive hoje. Então use esse cumprimento para que você alcance mais vidas, use esse cumprimento para que as pessoas sejam atingidas através de você. Voltando lá no livro de Romanos,
no capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Se tem algo que eu vou insistir essa noite, pare de reclamar pela vida que você tem. Pare de reclamar por aquilo que você está passando hoje. Isso é processo, é treinamento. É a hora que Deus coloca nas tuas mãos a situação para você entender o que você vai fazer com aquilo. E quando você entende o que você faz, você atinge vidas. Por um longo tempo eu não entendia porque Deus com 15 anos me colocou dentro de uma prisão para visitar um familiar meu. Eu fui entender isso depois de 10 anos que passou. Mas com 15 anos eu estava dentro de uma prisão pregando para pessoas que estavam totalmente desesperançadas, que não queriam mais saber de nada da vida, queriam sair de lá talvez para a morte. O índice de suicídios dentro das prisões é absurdo. Quem já visitou para ação missionária ou também para visitar familiares sabe que existem pessoas que vão lá se enforcam dentro da prisão porque não aguentam a pressão que estão passando. E às vezes a gente, em vez de orar por essas pessoas, nós estamos olhando para os nossos caprichos. Que tipo de capricho a gente tem alimentado dentro da gente? Sendo que o nosso coração ele deve queimar por vidas, por almas, por pessoas que estão dispostas talvez a acabar com a sua própria dor. E nós temos que estar dispostos a estender a mão para essas pessoas, a se colocar no lugar delas. A partir de agora eu vou orar por... Adota uma pessoa, gente. O Carlos mandou uma mensagem muito engraçada pra gente. A gente até brincou na semana passada. Ele mandou lá no grupo estamos saindo daqui da igreja para fazer uma ação para os nossos mendigos. Eu falei, gente, eu ganhei agora mendigo, né? Vou adotar, mas é isso, é adotar, é trazer pra gente a responsabilidade. A gente passa pelo mendigo hoje, a gente faz assim, ó, e vai embora. Esquece que ali bate um coração igual o seu. Quando eu estava numa outra igreja, a gente fez uma ação lá na Cracolândia para distribuição de livros, levar alimentos. Eu parei um tempo para conversar com algumas pessoas e lá você vai ver de tudo. Você vai ver desde da criança que nasceu na rua, que estava com 15, 20, 30 anos morando na rua, desde um pastor de uma igreja que desistiu da vida, advogados, engenheiros, pai de família, pessoas que não têm condição hoje talvez de pagar um aluguel, pessoas que faziam a obra aqui, era ministro de louvor, tocava bateria. Como que a gente tem lidado com isso? Sabe por quê? Porque às vezes aquilo que eu falei no começo, não é pregando a palavra para eles, mas abraçando, entregando algo que Deus tem colocado na tua mão. Mas ele vai usar esse dinheiro para fazer alguma coisa e tal. E aí, é da sua conta. O importante é que o seu coração está sendo dado para as pessoas. Deus tem colocado isso em seu coração, é a realidade. Então o que a gente faz? A gente julga pela aparência. Se eu der R$2 aqui, R$2 ele junta mais 3, ele compra uma pedra. E o nosso coração está como? Acusando as pessoas. Vamos lá no versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Quem aqui foi chamado por Deus? Levanta a mão, diga glória a Deus. Você foi chamado por Deus? Continuando. E depois de chamá-lo, os declarou justos. Mais um confronto da fé, né? Somos justos perante Deus? E depois de declará-los justos,
lhes deu a sua glória. Todo cumprimento de propósito, ele passa por um processo. Quando você se importa com alguém, usando as nossas referências que a gente falou agora há pouco, Davi, ele foi ungido rei para a glória dele ou para conduzir um povo? Conduzir um povo. Moisés foi declarado libertador para a glória dele ou para conduzir um povo? Para conduzir um povo. Pedro, o que ele fez, que até a sombra dele curava, foi para a glória dele ou foi para curar uma nação? Nunca pode parar na gente. O que Deus coloca em nosso coração, o desejo que Ele coloca de servir, nunca é sobre mim, nunca é sobre você. É sobre aquilo que você pode fazer por alguém. Não deixe de se doar pelas pessoas, gente. Que o cumprimento de propósito está baseado naquilo que Deus coloca nessa ferramenta maravilhosa aqui que a gente chama de Bíblia Sagrada. Tudo que você precisa saber para você cumprir o seu chamado. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei qual que é o meu propósito. Está aqui, ó. Todas as profecias que possam existir na face da terra, está tudo aqui, ó. Basta você entender para que você está. Basta você abrir mão dos seus caprichos carnais, seus caprichos momentâneos que vão gerar aquele prazerzinho gostoso na hora, para você afetar a vida de pessoas de uma forma positiva. Eu sei que é difícil, às vezes a gente passa por situações tentadoras. Imagina olhando a minha situação, como eu falei para vocês no começo. Não é tentador? Não faz diferença na vida da pessoa? Faz. Mas naquele momento, em um outro confronto que é feito principalmente para mim, quase todos os dias quando eu estou meditando na palavra de Deus, nós deixaremos herança ou legado nessa terra. Sabe por quê? Porque se essa caneta ela é minha e eu morro, eu deixo de herança para minha descendência. Eu deixo para alguém. Agora, se eu atingir pessoas dentro dos princípios da Bíblia, aquilo que Deus colocou no meu coração, para que as pessoas sejam transformadas, e através dessa transformação elas também alcancem determinadas pessoas, eu não deixei para alguém uma herança, eu deixei em alguém um legado. E Deus quer escrever legados em nossos corações a partir de agora. Quer colocar no seu coração um legado, desenhar através da sua vida destinos para as pessoas, alcançar pessoas através de um propósito que Ele tem. Júlio, mas qual que é o meu propósito de vida? Você vai descobrir. Eu descobri meu propósito de vida a partir do momento que eu falei: isso aqui eu faço de graça, eu não preciso receber R$1 para fazer. Quer treinar as pessoas, quer buscar ajudar. Agora está na hora de você descobrir o seu. Mas você só descobre a partir do momento que você se confronta. Será que eu estou fazendo certo? Será que a minha realidade, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tem a ver com aquilo que eu espero? Ou o nosso coração está tão duro que a gente está olhando para a Bíblia de uma forma racional, a gente está olhando para o pastor de uma forma totalmente carnal, pensando que a gente está aqui numa palestra de autoajuda, esquecendo de Deus. Deus quer colocar em nossos corações esse desejo. Na verdade Ele já colocou, Ele está batendo a porta aí. Então abre o teu coração para cumprir o seu chamado nessa terra. Entenda qual que é a sua vocação no ministério. Júlio, meu ministério, vou para fora do país. Deus já me falou, já me confirmou. Então vai, não espera. As nações clamam. O pastor Danilo tem falado para a gente aqui todos os cultos. Na Espanha tem uma cidade lá com quantos? 330 cidades que não tem igreja. A gente tem uma igreja a cada esquina que não dá valor à palavra que é pregada.
A gente tem igreja na nossa casa. Sexta-feira teve até um grupo de conexão grandão que eu vi lá o pessoal postando. A gente tem fácil acesso. Será que a gente não valoriza isso? É igual quem mora em Paris? Porque quem mora em Paris não tira foto na Torre Eiffel, só brasileiro que vai lá. Será que a gente vai chegar a esse ponto? Ou a gente vai valorizar aquela casinha que Deus colocou pra gente trazer pessoas, receber, esteja cheirosa, esteja fedida, esteja bêbado, abraça. Seu propósito cumpre a partir do momento que você entende que não para em você, que tudo que Deus fez foi para que a nação ela seja transformada. Amém? E mais uma vez, lá em Marcos 16, não precisa abrir, no capítulo 19, capítulo 16, versículo 19. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-os com muitos sinais. E às vezes Deus está dando sinal para a gente está dormindo, gente. Daí a gente começa a fazer a mandinga gospel, né? Não, se eu ver 3 carros iguais passando na minha frente, é sinal de Deus, aí eu faço. Né? Daí parece 3 carros, não, a placa era diferente. Então que tipo de evangelho que a gente está vivendo, que a gente está vivendo só dá desculpa para fazer aquilo que Deus pede para a gente? Olha, se o pastor olhar para mim na hora da pregação, aí eu entendo que é sinal. Daí o pastor olha para... Não, ele não falou nada, ele só olhou. Então que tipo de sentimento a gente tem alimentado em nós? De egoísmo? Que não pode parar em você. Não pode parar naquilo que Deus colocou na tua mão. Jesus foi tão humilde que ele morreu de braços abertos, gente. Ele morreu abraçando uma nação, abraçando uma humanidade. Na situação mais difícil dele, ele estava amando. Ele pediu para Jesus, para Deus perdoar o pecado aqueles que não, porque não sabiam o que faziam, aquelas pessoas que tinham maltratado ele. Então está na hora da nossa geração acordar. Chegou o momento da igreja se levantar como verdadeiros atalaias do reino, para se posicionar e atingir pessoas que precisam da gente. De olharmos pessoas em situações de rua, carentes, que precisam de um apoio, de um abraço, e fazer isso mesmo. Não por aquilo que a gente vai se tornar, mas por aquilo que Deus se tornou dentro de nós. Deus se tornou o ponto alto dentro de nós, então a gente contribui para que as pessoas possam ser atingidas. Esse é o momento da igreja hoje. É o momento da igreja buscar a transformação. É o momento da igreja buscar o renovo e a restauração. Esse banco vazio do seu lado aí, pode estar alguém próximo a você ou não. Mas não vai parar aqui, não vai parar dentro do templo. A obra de Deus ela não é feita somente dentro do templo. Nós nos reunimos aqui em nome de Jesus para a gente se fortalecer, para que a gente possa entrar nessa batalha como soldados que estejam dispostos a perder a nossa vida por amor de Deus. Esse é um exercício diário, gente. A gente faz isso com oração. O pastor Danilo me falou no sábado da semana passada que a gente teve a reunião de líderes assim. Ele falou assim: Deus vai te usar na sua fraqueza a partir de agora. E eu confessei para ele que qual que era a minha fraqueza? Era ter uma vida regrada de oração. A gente ora todos os dias, mas aquilo que às vezes talvez está só cumprindo um protocolo, porque Deus vai achar bonito a gente orar todos os dias. Deus não quer que a gente ore 15 minutos, 1, 2, 3 horas. Deus quer uma vida de oração. Deus quer, enquanto você esteja lá no seu trabalho em frente ao computador, ou varrendo a calçada, ou pregando uma parede, que você esteja conectado com Ele. Porque quando você se conecta com Deus, Ele alinha propósito contigo. O coração é ligado. Chegou o nosso momento, igreja. Em nome de Jesus. Fique de pé.